E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Estamos aqui para mais um vídeo para você. Quero agradecer a você que tem estado conosco no canal. Pedir a você também para compartilhar, para você poder dar um comentário também aí no canal. Você também poder chamar mais gente para estar conosco aí nessa jornada na comunidade da Escola dos 40. Vamos para mais um vídeo. Gideão. A palavra de Deus diz que Gideão estava vivendo num momento de caos. Momento em que toda a sua população de Israel estava sendo afligida pelo inimigo. E a Bíblia diz que, num dado momento, Gideão resolveu sair da zona de conforto, ou melhor, cansou de ser subjugado. E aí ele decide malhar trigo no lugar de prensar uva. Ou melhor, lugar de você fazer o preparo do suco da uva, ali Gideão decide que ali ele vai conseguir, pelo menos por algum tempo, o resultado para suprir a sua necessidade da sua casa. E aí, nesse momento, no ato desse de Gideão, a Bíblia diz que Deus olhou para ele e enviou o anjo dele. E o anjo diz para Gideão: Gideão, homem valoroso e valente, o Senhor é contigo. A pergunta de Gideão foi uma pergunta que talvez muitas pessoas tenham feito agora. Se Deus é conosco, o que é feito ou o que aconteceu com as realizações e os feitos que são contados pelos nossos pais? Ou seja, o que Gideão estava dizendo? Pô, se Deus é comigo, o que aconteceu com tudo aquilo que nos contavam? As histórias fantásticas de prosperidade, triunfo, de vitória. Por que nós estamos agora nesse caos aqui, deparado com essa situação? A Bíblia diz que Gideão faz essa argumentação contra Deus. Ou melhor, ele pergunta a Deus sobre essas questões através do anjo. O anjo não responde. Ele simplesmente olhou para aquela condição e repetiu a palavra que tinha dito antes: o Senhor é contigo, varão valente. Ou seja, no primeiro momento, o anjo falou e Gideão simplesmente não analisou o que ele tinha falado. No segundo momento, o anjo falou de novo e ele continuava sem ter analisado o peso de quem tinha falado aquela palavra. Não foi o anjo que falou simplesmente. Ele tinha uma ordenância de Deus. Nem no livro de Daniel, no capítulo 9, quando Gabriel chega para Daniel e fala assim: Daniel, tu és um homem muito amado. A tua oração foi ouvida. E foi dado ordem para que eu viesse aqui, mas houve uma batalha muito grande. E eu não pude chegar. Mas há 21 dias atrás, a sua oração já tinha sido ouvida. O que Deus estava dizendo ali através daquele anjo para o Gideão? Dizendo o seguinte: quem mandou essa palavra e disse o que está dizendo não sou eu, mas o próprio Deus me mandou dizer que você é um varão valoroso, varão valente, e que tu irás livrar Israel do meio do caos e da opressão que se encontra. Muitas vezes, as palavras de Deus, para nós, entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Porque nós temos tanto questionamento diante dos sofrimentos que preocupamos mais naquilo que aconteceu do que aquilo que ainda vai acontecer. Quero dizer uma coisa: o que passou, o que aconteceu, sofrimentos, momento de provação, aconteceu. Agora, o que Deus falou que vai acontecer na frente, aí já é outra questão. É o momento de você entender que Ele tem o controle. E a palavra de Deus dita, a Bíblia diz que a boca do Senhor disse: assim se fará. Ou seja,
Se Deus falou, querido, é porque ele vai fazer cumprir, ele tem poder para isso. Gideão, naquele momento, se encontra incapaz, incapacitado. Apesar de Deus olhar para ele e ver que ele era uma pessoa que tinha a possibilidade de mudar aquela circunstância de Israel. Ele aceita o desafio. É interessante que depois de fazer bastante prova, verificar se era realmente Deus, e é assim mesmo, né? Num ponto, eu posso dizer para você, o que ele fez foi bom, inclusive para nós. A Bíblia diz que nós temos que provar para ver se todos os espíritos são realmente de Deus. No caso de Gideão, ele sabia claramente que aquele anjo era o anjo de Deus. No nosso caso agora, é importante a gente avaliar se realmente aquilo que tem sido dito para nós acerca dos profetas, para a nossa vida, se realmente é de Deus. Para quê? Para que não venhamos ficar enganados, frustrados, decepcionados. Então, quero dizer para você que você precisa entender uma coisa. A decepção ocorre no nosso meio, é porque nós muitas das vezes não avaliamos, não fazemos prova para ver se é Deus mesmo que está conduzindo aquela palavra. Nós recebemos tudo como se fosse verdade absoluta, verdade única, vindo do próprio Deus, e nem sempre é. Seja na igreja, seja na sua casa, no serviço, no dia a dia, seja na boca de alguém que é espiritual, ou alguém que nem é tanto espiritual assim. Uma das coisas que nós temos que fazer é provar, para avaliar se realmente é Deus que está conduzindo aquele negócio. Porque se for Deus, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Números capítulo 19, versículo 23. Capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele há de cumprir. A Bíblia diz que a palavra de Deus, dita pela boca do próprio Moisés, dizendo que a palavra de Deus iria se cumprir tanto para bem como para mal. Ou seja, se Deus falou que irá fazer, não importa se é para bem ou para mal. Se ele falou que vai fazer para bem, ele vai fazer. Se for para mal, também vai fazer. Então eu e você precisamos estar alerta quanto a isso. Gideão, apesar da autoestima dele estar realmente destruída, ele fez o que Deus mandou. Talvez você tenha estado com a tua autoestima baixa, até mesmo pelas pessoas que te fazem medição. Às vezes a pessoa diz que você é feio, que você é pobre, que você é gordo, que você não sabe falar, que você verdadeiramente não tem capacidade para chegar. Mas isso é as pessoas. Isso talvez tenha destruído você por dentro. Mas eu tenho uma palavra para você. A Bíblia diz que Deus, olhando para nós, Ele vê que a sua vontade para se cumprir só basta um coração quebrantado. Deus, na verdade, o que Ele quer de mim e de você, aquilo que Ele quis de Gideão e de toda a nação, alguém que se colocasse na brecha. A Bíblia diz que Deus procurou alguém que se colocasse na brecha, não viu um sequer. Às vezes Deus está procurando pessoas que sejam capazes de executar as tarefas que Ele tem para executar, e não encontra. E se Ele falou com você, não seja uma pessoa que venha a ser como Moisés. Quando Deus falou que Moisés ia tirar o povo do Egito, devido às circunstâncias e o conforto que Moisés estava vivendo no momento, ele simplesmente chegou para Deus e falou assim: eu não posso ir lá. Só que a Bíblia diz que quem criou o homem foi Deus, não foi o homem que criou Deus, não. Se Deus falou que você vai, é porque Ele te conhece. Ele sabe que você tem capacidade para tal coisa. Então, como Gideão, varão valoroso, varoa valorosa, jovem de valor, criança de valor, se Deus falou, faça, porque Ele há de ser contigo e vai dar vitória. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre sua vida. Lembrando, curta, compartilhe o canal. Quero lembrar vocês que quando chegar a 100 inscritos, vou estar fazendo uma live
E nessa live nós podemos estar tendo um bate-papo. Você também vai poder tirar algumas dúvidas, fazer algumas perguntas e nós vamos interagir legal. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.